A maioria dos comboios é concebida para nos levar de um lugar a outro, e quanto mais depressa, melhor. Mas há um comboio cuja finalidade expressa é fazer-nos saborear a viagem em si mesma. Se o champanhe e o caviar tivessem rodas, seriam o Expresso do Oriente. Este é talvez o mais célebre de todos os comboios, e quem nele embarca viaja para um outro tempo. Os seus passageiros tomam simultaneamente 2 comboios. Um do presente e outro do passado. Foi aqui que tudo começou. O Expresso nasceu em frente da Torre Eiffel. E uma vez por semana sai de Paris. São 9h40. A hora da partida. Os 190 passageiros estão prestes a chegar à Gare de l'Est. 190 passageiros que precisam de comer. Christian Baudigel é um dos melhores cozinheiros de Paris. Agora, o seu talento pertence ao comboio. Esta viagem é um dos últimos refúgios do mundo onde se pode desfrutar de um tratamento outrora reservado a sultões e príncipes. Não se poupam esforços para satisfazer aqueles que têm o privilégio de nela participar. E ninguém está mais bem preparado para os servir do que Geoffrey Monk. As atenções de que Geoffrey irá rodear os seus passageiros remontam a uma época de serviço inigualável. É como se Geoffrey tivesse saído de outro tempo. Estas carruagens são habitadas por um mundo de recordações. Recordações de espionagem balcânica, intrigas ousadas e romances reais, protagonizadas pelos fantasmas da antiga elite reinante europeia. Em 1883, data da fundação do Expresso, as viagens de comboio eram uma façanha reservada aos destemidos. O turismo era uma novidade que despertava um interesse crescente, e toda a Europa se transformou num convite à aventura. O comboio era famoso por sair à tabela e chegar à tabela. Mas o horário da nossa viagem terá variações de mais ou menos um século.
O velho Expresso do Oriente partia de Paris. A Europa que atravessava era palco de violentos conflitos e o seu destino, Constantinopla, era a porta de entrada do Oriente. Foi graças a um homem que o comboio revolucionou as viagens. George Nagelmakers precisou apenas de engenho e uma frota de carruagens luxuosas. Isto e uma pequena ajuda da realeza. O rei Leopoldo II da Bélgica foi suficientemente perspicaz para apoiar esta aventura, mas tinha também as suas razões pessoais. Diz-se que era a bordo que, por vezes, se encontrava com a sua amante. Em apenas 82 horas, a uma velocidade estonteante de 65 km/h, o Expresso levava os seus passageiros até aos confins da civilização. De repente, as rígidas fronteiras da Europa tinham-se tornado transponíveis. E num continente até aí fechado e difícil de atravessar, havia agora um corredor. Era isto o que mais atraía no Expresso. A bordo, nunca se sabia quem se iria encontrar. Para papas, governantes, estrelas, amantes e espiões, esta era a única maneira de viajar. Aqui reinava a arte do logro e da dissimulação, e as vidas eram trocadas por mentiras. Como todos sabem, o crime e o Expresso do Oriente são velhos companheiros da alcova. Atualmente, o comboio reapareceu como o Expresso do Oriente Veneza-Simplon e o seu destino é a Itália. Mas as suas carruagens são as mesmas dos seus tempos áureos. Jeffrey segue os passos dos inúmeros funcionários que o antecederam e que tiveram de atender as mais heterodoxas clientelas. Esta é a carruagem 3544 que durante a guerra foi utilizada como bordel pelos oficiais alemães em Limoges entre 1942 e 1945. Só existe um caso de crime documentado na história do Expresso. Certa noite do ano de 1950, um espião americano chamado Eugene Karp foi seduzido por uma bela agente húngara. No dia seguinte foi encontrado morto. O encarregado dos compartimentos tinha sido drogado, um risco profissional que Jeffrey tem conseguido evitar, pelo menos até hoje. Reza a história que eram 4, todos estrangeiros, ou pelo menos assim se afirmavam. Além disto, pouco sabemos. Até ao fim, todos juraram que não tinham tocado em nenhum dos outros. Mesmo quando um deles fez uma paragem muito pouco convencional. Quatro pessoas entraram no túnel. Só 3 saíram. Quando se apanha o Expresso, nunca se sabe onde vamos sair. Em todas as fronteiras, a locomotiva é substituída por uma do país em que o comboio vai entrar. Na Europa, as linhas férreas são alimentadas por 3 sistemas elétricos diferentes, uma contrariedade que remonta ao tempo em que a segurança nacional dependia da rigidez das fronteiras. Atualmente,
a travessia de uma fronteira tem ainda algo de um acontecimento diplomático. Imaginem como seria antigamente. Diz a lenda que o rei Boris da Bulgária fez da sua fronteira um campo de batalha dos seus caprichos. Consta que Boris era um fervoroso entusiasta dos comboios e que não se contentava em ser um simples passageiro. Após alguns incidentes, continua a história, os funcionários do comboio tentaram impedi-lo de chegar aos comandos. Mas afinal Boris era rei e o poder é privilégio da realeza. Certa vez em 1934, o comboio vinha atrasado. Um dos fogueiros encheu demais a caldeira para recuperar o tempo perdido. A caldeira explodiu e o homem ficou em chamas. Diz-se que Boris apagou corajosamente as chamas e conduziu o comboio até lugar seguro. No entanto, um outro relato mais fantasioso conta-nos que o pobre homem saltou do comboio enquanto Boris acelerava animadamente. A verdade, só o comboio a conhece. Velocidade e luxo são coisas que não combinam facilmente, um facto com que é preciso contar quando se servem as 3 refeições do dia. Christian Bodiguel é o mestre por detrás deste banquete móvel. Bem-vindos à mais pequena cozinha gastronómica do mundo. A 80 km/h durante 21 horas consecutivas, Christian prepara 540 refeições, todas elas de 4 estrelas. O expresso pode ir cheio, mas a qualidade nunca é afetada. Há cozinheiros que têm mentores. A minha é a minha janela que me inspira. Vejo os campos passarem, os lugares onde crescem as alcachofras. Esta é a minha inspiração. Quantos restaurantes de Paris têm uma janela nas suas cozinhas? Satisfazer os mais refinados palatos da Europa nunca foi tarefa para os fracos. Há alguns anos atrás, uma condessa austríaca insistiu que os seus caniches anões tinham de ter uma dieta especial de Wiener Schnitzel, um prato vienense de costeletas de vitela com limão. Há muito que a alta sociedade vem aqui refugiar-se dos ambientes mundanos. Estes corredores foram percorridos por muitas personalidades do século. De Einstein a Houdini, de Caruso à Rainha Vitória, de Mahler a Marlene e a Mata Hari. Foi este o meio de evasão do Duque de Windsor e da Sra. Simpson. Foi numa das carruagens do Expresso que Hitler humilhou a França com o Tratado do Armistício, forçando-a à rendição. Mas nem todos vinham para ver ou ser vistos. Havia quem quisesse passar despercebido. Durante a Primeira Guerra Mundial, um agente aliado chamado Michel coligiu informações acerca das guarnições turcas ao longo do percurso do Expresso e codificou-as em notas musicais. Quando as autoridades se apoderaram das suas pautas, insistiram para que fossem tocadas num piano. As opiniões foram unânimes. Tratava-se de uma obra-prima de música moderna. Michel escapou ileso. Robert Baden-Powell, o famoso fundador dos escoteiros, iniciou a sua carreira como espião. Foi a bordo do Expresso que criou um método infalível para passar os seus segredos. Nas borboletas que desenhava estavam em código os planos das instalações navais das Balcãs, planos de uma importância crucial para os esforços aliados na Primeira Guerra Mundial. Os fantasmas que viajam no Expresso do Oriente não precisam de bilhete.
Afinal, só vêm a bordo à noite. Às vezes sentia umas coisas estranhas e houve colegas meus que viram uns clarões de luz e coisas a moverem-se. Tenho a certeza que devem existir fantasmas aqui, especialmente durante a noite, entre a 1 e as 2 da manhã, quando está tudo muito calmo. A essas horas, podemos cruzar-nos com a última pessoa que regressa do bar, mas quando está tudo em sossego e estamos nos vestíbulos a verificar o lume e ver se está tudo em ordem, sentimos por vezes uma espécie de arrepio pelas costas. Dia 7 de janeiro de 1886. A lua de mel da Dona Maria e do seu deslocado marido terminara abruptamente. E para fugir de um destino, a noiva caiu nas malhas de outro. Dona Maria era uma condessa espanhola. Ele, um implacável negociante de armas. Precisamente às 2h32 da manhã, e no compartimento 7, a jovem esposa refugia-se nos braços de Basil Zaharov. Foi assim que começou um romance escandaloso que duraria mais de 40 anos e do qual nasceriam 3 filhos. O casal voltou repetidamente ao compartimento 7. Depois da sua amada Maria morrer, Zaharov viveu ainda 10 longos anos. Quando faleceu, o seu criado instalou-se no compartimento 7, levando consigo uma fotografia da condessa. Exatamente às 2h32 da madrugada, no mesmo local onde se tinham conhecido, cumpriu o último desejo do seu amo. Deixemos esses tempos antigos e regressemos à nossa era. O Expresso do Oriente vai finalmente chegar a Veneza. Haverá melhor destino para um comboio impregnado de história. O mundo tem memória curta. Mas, em alguns lugares votados ao esquecimento, o passado permanece vivo. O Expresso do Oriente é um desses lugares. Vamos agora iniciar outra viagem numa outra costa de Itália. Uma viagem medida não em quilómetros, mas em séculos. Ao longo da famosa Costa Amalfi, as mansões ou vilas abençoadas pelo sol e pelo mar celebram La Dolce Vita, a doce vida. Mas nem sempre foi assim. Estas encostas soalheiras já estiveram ensombradas pela morte. O arqueólogo António Varone conhece esses perigos melhor que a maior parte das pessoas. A sua viagem diária para o local onde estão a decorrer as escavações que dirige é uma viagem até um passado em que esta terra foi subjugada pelo fumo e pelo fogo. A primeira coisa que vejo da minha janela pela manhã é o Monte Vesúvio. É certo que significa morte e destruição, mas isso aqui é um modo de vida, é um perigo a que estamos habituados. Varone vive à sombra da mesma ameaça que destruiu o local que está a estudar.
à sombra de um monstro. O vulcão ergue-se ameaçador a 1200 metros sobre a Baía de Nápoles. À sua volta, vive uma próspera população de mais de 3 milhões de pessoas. Há quase 2000 anos, as pessoas que aqui viviam viram o mundo enlouquecer. O Vesúvio despertara. A erupção lançou nos céus uma coluna de fumo e de cinzas com mais de 14 mil metros de altura. A torrente de gases e fragmentos de rocha que ocasionou, uma camada de cinzas incandescentes com 6 metros de espessura, despenhava-se a uma velocidade que chegou a atingir 110 km/h. No seu caminho estavam 20.000 pessoas indefesas. A cidade de Pompeia ficou votada ao esquecimento. Excetuando algumas lendas, Pompeia foi esquecida. Durante séculos, os segredos de uma cidade perdida estiveram afastados da luz do dia. Até que uma descoberta casual levou a outra e, lentamente, o manto foi sendo levantado. Por fim, um triste cenário tomou forma. Apesar de toda a sua fúria, o Vesúvio deu ao mundo um presente inigualável. Um dia na vida de uma vulgar cidade romana, preservado numa redoma de cinzas e pedra-pomes. Estas ruínas são uma fotografia intemporal do momento em que foram soterradas. As escavações feitas cobrem uma área de mais de 400 hectares e desvendaram uma espécie de Roma em miniatura, uma paisagem urbana intacta, as pedras basilares da governação ocidental, da religião e das artes. Naquele que é o anfiteatro mais antigo que se conhece, as multidões clamavam por mais, enquanto o sangue dos animais selvagens e dos gladiadores era derramado na arena. Mas um passeio pelas ruas vazias ao longo destas pedras frias não nos diz tudo. As interrogações pairam sobre a cidade. Quem eram as pessoas que aqui moravam? Como viviam? Como é que morreram? Para conhecer os seus segredos, aventuremo-nos para além do que está à vista, até onde a magia da descoberta nos espera. Até aos lugares onde as paredes ainda estão cobertas de cinzas e onde a vida se vai revelando àqueles que a procuram. Bem-vindo às minhas escavações. Venham comigo. Um terço de Pompeia permanece soterrado. Longe dos olhares do público, as pesquisas prosseguem. Varone está a supervisionar um ambicioso projeto de restauro. A sua recompensa é uma vila outrora grandiosa. Ao fim de mais de 10 anos, a casa vai lentamente sendo trazida à luz do dia, pedra após pedra. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Francesca, ciao.
Hoje, a equipa de Varone vai remover 30 centímetros da terra que enche esta sala. As paredes começariam logo abaixo do teto. Dia após dia, centímetro após centímetro, vão surgindo novas pistas e com cada pista mais um motivo para prosseguir a escavação. Alguns destes homens são movidos por razões meramente pessoais. Vincenzo Matrone conhece demasiado bem a força do Vesúvio. Vêem esta cinza? Lembra-me a erupção do Vesúvio, de 1944. Eu era muito pequeno. Os meus parentes vinham muito assustados e diziam Vesúvio, Vesúvio, e começaram a fugir, protegendo a cabeça com tábuas de madeira. Apenas há 50 anos, o Vesúvio despertou mais uma vez do seu sono. O desastre a que Matrone sobreviveu foi captado em filme por fotógrafos de guerra. Para um mundo em guerra, este era um aviso da fúria que a Terra pode desencadear. As torrentes de lava consumiram tudo no seu caminho. A erupção foi devastadora, mas em nada comparável à explosão que soterrou Pompeia. É belíssimo. Sono questi colori molto, molto vivi. É fiore. Ao fim de algumas horas, uma descoberta. O deus do vinho. Sì, evidentemente si beveva molto vino, ma ci sta... Para a equipa de Varone, este é um tesouro. Em tempos idos, esta sala vibrou com os ritos de Baco, uma orgia cerimonial em que se cantava e bebia. Que descoberta! Reparem na intensidade do vermelho. É um exemplo maravilhoso das pinturas que terão enchido esta sala. Esta era uma casa de gente rica, amante dos prazeres da vida. Uma adega bem recheada, salas de banquetes, cozinhas e até uma padaria e um jardim. Testemunhos de uma paixão pelo conforto e pela opulência. Varone pôs a este lugar o nome de Casti Amanti, o nome de um fresco aqui encontrado, a Casa dos Amantes Castos. Em Pompeia, la dolce vita não podia ser mais doce. Vede queste conchiglie? Veem estas conchas? Non sono certo opere São d'arte, conchas de caracóis. sono sculture, eppure hanno per noi un'importanza É certo que não são obras de arte, mas para nós têm grande importância porque revelam hábitos alimentares em voga na época. molluschi marini. Imaginemos uma tarde quente de verão. Pomeriggio estivo, Alguém pode ter estado neste jardim a comê-los, deitando fora as conchas. e buttando poi Um pouco como fazemos hoje. facciamo anche noi oggi. Sob muitos aspectos, a vida pouco mudou desde a época de Pompeia. Para termos uma ideia de como então se vivia, observemos os vivos e a animação das pessoas da Campânia. Outrora, estas paredes vibraram com vida. 4 moinhos e um forno recordam o tempo em que nos fogões de sal ardia um lume tão brilhante como o de hoje. As ruínas de Pompeia têm tanto de fantasmagórico como de familiar. Então, como agora, esta região era o eixo do comércio de toda a Campânia. Para imaginarmos como seria para os antigos, basta-nos caminhar pelas ruas de Nápoles. Durante 300 anos, o mercado semanal de sábado de Pompeia transformou a cidade num centro de animação.
Centenas de mercadores vindos de terras distantes acorriam aqui para se deliciarem com as iguarias de Pompeia, para sentirem as suas fragrâncias, para ouvirem o burburinho das vozes falando numa dúzia de línguas diferentes. Os romanos receavam os incêndios, por isso, em vez de correrem o risco de terem um fogão em casa, preferiam comer ao ar livre. Existem bancas de alimentos em quase todos os quarteirões. A confraternização nos cafés possui uma longa tradição. Diz-se que quando o dia corre bem, se devem pedir 2 cafés, um para nós e outro para a humanidade. Inevitavelmente, a humanidade acabará por se nos juntar. Os arqueólogos estudam a vida nesta cidade vazia, mas ponderam também na sua morte. O que aconteceu aos habitantes nesse trágico dia de 24 de agosto do ano 79 da nossa era? Nestes alojamentos de gladiadores foram encontrados os restos mortais de mais de 50 pessoas, incluindo 2 criminosos acorrentados. Mas o achado mais intrigante foram os ossos de uma mulher coberta de joias. Por que razão terá procurado este lugar para morrer? Para se abrigar? Ou terá talvez vindo em busca do amor de um gladiador? No total, morreram mais de 2.000 pessoas. Os seus corpos consumiram-se dentro de túmulos de cinza. Só quando o gesso penetra em misteriosos recantos é que a forma da sua derradeira agonia é revelada. Apenas há 7 anos surgiu um achado ainda mais extraordinário. Os esqueletos de 3 gerações de uma mesma família, na posição onde o estertor da morte os deixara. Os seus corpos formam um mapa dos seus momentos finais. Avós, pais e filhos, suspensos numa fuga eterna. O pai tem a mão sobre a boca da mulher, tentando evitar que ela respire as cinzas. Ela está grávida. O filho pequeno vem atrás. Nas praias da Baía de Nápoles, a cidade-irmã de Pompeia, Herculano, também foi vítima da ira do Vesúvio. Mas quando se procederam às escavações em Herculano, não se encontraram quaisquer corpos. Herculano fora uma estância balnear e há muito que se assumira que toda a população fugira por mar. Mas uma descoberta acidental, efetuada por um grupo de operários, levou as autoridades a escavarem um pouco mais fundo. No local onde dantes existira uma praia animada pelas vozes dos pescadores e das crianças que aí brincavam, foi desvendado um drama terrível. Foi para a água que todos fugiram, mas não para barcos e para a liberdade. Amontoados dentro de câmaras à beira do mar, agachados como para se protegerem do ataque devastador, estavam os corpos dos habitantes de Herculano, que tinham sucumbido por asfixia sob uma camada de lama com mais de 18 metros de espessura. Com o vulcão atrás de si e um mar enraivecido pela frente, não havia fuga possível.
Em Herculano, as vilas estavam ainda mais bem preservadas dentro do seu invólucro de lama que este Pompeia, uma dádiva para os estudiosos. Desde os 14 anos que, no sossego do meio-dia, Carnot e Montanino vêm a Herculano para contemplar um passado que apenas pode imaginar. Quando estou aqui, revejo as vidas destes antigos romanos. Como se vestiam, como se deslocavam, como comiam, como trabalhavam. Revivo a tragédia que estas pessoas devem ter sofrido quando ocorreu a extraordinária erupção que destruiu a cidade em poucas horas. Essa cidade que fora tão viva e ativa. A tragédia que se abateu sobre estas pessoas foi imensa. Não é triste. O lugar é triste, mas quando contemplamos, ganha vida. Herculano viverá para toda a eternidade. Roma morreu para sempre, a Roma dessa era. Temos a Roma atual, mas a Roma de há 2000 anos já não existe. No entanto, Herculano está intacta e continuará a viver durante milhares de anos. Hoje, a população de Herculano enfrenta os mesmos perigos que quase varreram da memória a sua cidade. Desde esse dia fatídico, há tantas gerações, o Vesúvio entrou em erupção 80 vezes. E mesmo assim, as pessoas continuam a viver, imperturbáveis, sob a sua ameaça. Nas proximidades, o solo fervilha de impaciência. Durante séculos, os italianos consideraram esta região como a porta do mundo das trevas. Foi aqui que Virgílio e Dante encontraram inspiração para criarem o inferno das suas obras Eneida e Inferno. O vulcão continua a lançar-nos um aviso constante. Quando? Ninguém sabe. Mas um dia o Vesúvio acordará outra vez. No entanto, são muitos os que encontraram aqui um pedaço do paraíso. A vida voltou a pulsar nestas ruínas que são hoje cenário para muitos casamentos. Afinal, foi em Pompeia que nasceu a célebre frase: comei, bebei e alegrai-vos, pois amanhã podereis morrer. No sul do Egito, invocam-se as bênçãos de um rio sagrado. O ritual baseia-se numa crença tão velha como os faraós. O Nilo tem poderes especiais. Esses poderes são hoje invocados para acalmar as cólicas de um bebê. Estas águas serão o seu guardião, o leite da sua mãe, a sua companhia. Mas estas mulheres não são as filhas dos antigos faraós. São descendentes de outro povo, cujo passado está envolto em mistério. A Núbia é uma nação que o tempo esqueceu. A glória do Império Egípcio transpôs os séculos. O mesmo não aconteceu com a Núbia. Hoje, apenas o seu espírito sobrevive nas águas do Nilo Eterno. Há milhares de anos, este estreito troço do rio marcava a única ligação entre egípcios e núbios. Dois povos poderosos tão diferentes como orgulhosos. Na junção das suas duas nações estava a humilde ilha de Sehel. É nesta ilha que dois amigos se reúnem.
Mufid Mansour é um famoso egiptólogo. O seu grande amigo é Abdullah Berbis, um núbio e um homem do Nilo. Juntos, irão empreender uma viagem de amizade para redescobrir o que aconteceu à antiga Núbia. Sehel é um dos últimos lugares do Egito onde a antiga Núbia ainda sobrevive. Aqui, o mal-olhado ainda reina. As pessoas acreditam em feitiços, encantamentos e talismãs. Esta é a casa de Abdullah. A viagem terá de esperar que se realizem os rituais da amizade. Chá doce, feito de pétalas de hibisco. É uma grande felicidade revermos-nos. É uma grande felicidade podermos estar um com o outro. O que é dele é meu e o que é meu é dele. Vou à casa dele, sinto-me em casa. É o que acontece quando a amizade é muito grande. Partilha-se tudo, exceto as mulheres. Toda a sua vida, Abdullah alugou os seus serviços de marinheiro. Nesta viagem vai também tratar de negócios. O seu velho barco de madeira, uma feluca, está nas últimas. No final da viagem, irá buscar o novo que encomendou. O destino de Mufid é o passado. O seu fito é encontrar indícios dos elos que uniram a Núbia e o Egito e dos conflitos que os separaram. Os próximos 5 dias serão uma viagem que percorrerá milhares de anos de história. De Sehel partirão para norte, saindo da antiga Núbia em direção ao coração do Egito, Tebas, a moderna cidade de Luxor. Durante toda a viagem, o seu percurso será marcado por vestígios do passado. No intuito de sobreviverem à passagem das eras, os faraós gravaram o seu espírito em pedra. Mas, na verdade, os blocos de pedra que construíram a sua civilização eram importados de outra terra. A Núbia fornecia a pedra em que se esculpiu um império. O granito que embeleza quase todos os templos e obeliscos era extraído das suas pedreiras. O Egito começou por considerar a Núbia como sua igual, mantendo com ela uma relação de simples comércio. Mas com o passar do tempo, a sede de poder consumiu os faraós que invadiram e subjugaram os núbios, roubando-lhes as terras e colonizando o povo. Durante séculos, a Núbia sofreu o domínio do Egito. A Núbia pode ter passado despercebidamente para as páginas menos lidas da história, mas teve a sua idade de ouro. Foi venerada como uma das mais nobres civilizações. Na verdade, houve um tempo que os seus faraós governaram o Egito. A jusante, aguardam-nos os testemunhos dessa Núbia gloriosa. Quando se faz uma viagem destas, especialmente com alguém como o Abdullah, não é apenas o Egito que se descobre, é o contacto com os núbios. Através do Abdullah,
é-nos dada a conhecer uma outra cultura, a cultura núbia, que é muito diferente. Em nenhum outro lugar se sentia tanto o choque entre as duas nações. A ilha de Elefantina era a porta de entrada para as pedreiras da Núbia. Foi aqui que os faraós construíram um posto avançado comercial, comandado por poderosos governadores e guarnecido de tropas que mantinham a Núbia em respeito. O Egito devia a sua pujança à fertilidade das suas terras. Desde que as cheias anuais do Nilo fossem boas, a época seguinte era de abundância. Quando as cheias falhavam, seguia-se a seca e o desastre. Mas os faraós não deixavam esses assuntos ao sabor da sorte e inventaram um dispositivo extremamente engenhoso e exato. O nilómetro servia para controlar a profundidade do Nilo. Através das suas marcas, as autoridades mediam a altura das cheias. Quanto mais alto o entalhe, mais rica seria a estação que se aproximava. O Egito tinha um apetite voraz por mercadorias. Elefantina era o centro nevrálgico de uma movimentada rota comercial. As riquezas de toda a África seguiam para norte graças aos intermediários núbios. Juntamente com os constantes carregamentos de granito, vinham animais exóticos, incenso, ébano, cereais, peles de leopardo, penas de avestruz e ouro. Aqui, nesta encruzilhada de um continente, os governadores de Elefantina reinavam sobre o Nilo. E este é o seu lugar de repouso, Kbet El Hawa, a cúpula do vento. Os governadores eram sepultados na zona mais alta da margem ocidental. Era essa a recompensa eterna por uma vida ao serviço do Império. As paredes de cada túmulo são um testemunho da sua riqueza e das guerras travadas. 2000 anos antes de Cristo, os governantes egípcios dominavam uma região que se estendia para sul, entrando por solo núbio. Os seus hieroglifos exaltam campanhas militares contra os mesmos núbios que enchiam os seus cofres. Os faraós e os seus emissários conseguiram de facto alcançar a eternidade, pois os seus feitos ecoam ainda através dos tempos. Mas por detrás dos relatos empolados que ornamentam as suas criptas estão as lutas do povo que assegurou a sua glória. Quanto mais para norte, mais fortes os ventos. Diz-se ser Isis chorando a morte do seu marido Osíris. A grande vela de Abdullah começa a romper-se e esse não é o único problema do barco. A sua feluca de madeira está obsoleta. Manejar uma feluca não é apenas apontá-la na direção certa. Abdullah aprendeu a ser humilde com o rio. Ninguém pode dizer, sou fantástico. Não no Nilo. Abdullah só sabe orientar-se dentro de água. O rio diz-lhe onde fica o norte e o sul.
O sol diz-lhe onde é o leste e o oeste. Tirem-no da água e fica perdido. Dizia-se que o sol era um barco manejado pelo deus Ra. Todas as tardes, quando desce ao ocidente, Ra inicia a sua viagem noturna pelo submundo. Para Mufid e Abdullah, o seu ponto de destino é menos importante que o tempo que passam juntos para lá chegar. Abdullah é um núbio clássico. As suas atitudes são tipicamente núbias. Os núbios possuem um caráter nobre. E exprimem-se cantando. E as suas palavras dizem que esta é a terra do ouro. Esta canção em língua núbia, uma língua que não é escrita, evoca uma época de há 2000 anos em que o povo núbio viveu tempos de glória. Abdullah é um dos últimos depositários da sua cultura. Há uma geração atrás, as terras dos núbios foram inundadas quando se construiu a barragem da Assuão. 60.000 pessoas partiram para povoações distantes, levando com elas as tradições de um povo. Todas as manhãs, o deus Ra regressa. O submundo foi percorrido e mais uma vez o sol navega através do céu. A doca seca, onde a nova feluca da Abdullah o espera, está agora a 2 dias de distância. Resta saber se o velho barco chegará até lá. Por agora, Abdullah tem de ir à terra comprar cabos novos. Não podia ter escolhido melhor a altura. Todas as terças-feiras, a aldeia de Darau enche-se de vida. É dia de mercado. Vêm de quilómetros em redor para trocar e negociar gado, produtos agrícolas e maquinaria. Os mercados de há milhares de anos atrás terão sido muito parecidos com este. Darau pertence a um tempo distante. Na periferia do bazar está uma mercadoria de valor intemporal. Para venderem os seus camelos, os nómadas Basharen atravessam o Darba al-Arbain, a estrada dos 40 dias, que percorre 480 quilómetros de deserto. As areias que atravessam foram outrora solo núbio. Foi aqui que comerciaram com os faraós e que participaram nas suas conquistas. Na verdade, os Basharen são descendentes das tribos da Núbia. Estes homens do deserto têm muito em comum com a Abdullah,
tanto em laços de parentesco como em espírito. Hoje, os ventos favorecem a Abdullah. A distância que falta faz-se depressa. A sua nova feluca aguarda-o no ancorador do estaleiro. O barco é feito de aço, um pouco maior e talvez um pouco mais veloz, mas conserva a forma que sobreviveu ao teste do tempo. Abdullah é um cliente exigente. A mercadoria não corresponde às suas expectativas. A feluca tem 2000 anos de história. Abdullah pode esperar mais um dia, tempo suficiente para uma última visita ao passado da Núbia. Perto de Luxor, existe um santuário com especial significado para o povo de Abdullah, pois recorda o seu histórico lugar ao sol, quando a Núbia conseguiu ofuscar o brilho do grande império. Mufid trouxe o seu amigo a Medinet Abu, um templo dedicado não aos faraós do Egito, mas sim aos faraós da Núbia. 500 anos antes de Cristo, os exércitos da Núbia cerraram fileiras para avançarem sobre o norte. Foi uma época de esplendor que levou as fronteiras do Egito até onde nunca mais chegariam. Durante 5 gerações, os reis núbios governaram o Egito, nomeando as suas filhas vice-governantes. Ao lado de Horus, o deus da luz, as sacerdotisas da Núbia figuram nas fileiras das divindades. Mufid trouxe o seu amigo ao limiar da história. بيستغرب الكتابات دي مثلا ايه ده الاس وبيقول مثلا اس Para Abdullah, o santuário interior do templo é uma janela sobre o seu passado. Muito depois de terem perdido o poder aqui, os seus antepassados levaram o título de faraó para a sua terra natal. Durante 1000 anos, continuaram a reinar na Núbia, um reinado mais longo do que o de qualquer dinastia do Egito. Homero disse desta grande civilização: são a nação mais remota, os mais justos dos homens, os favoritos dos deuses. Os excelsos habitantes do Olimpo viajam até eles e participam nas suas festas. De todos os sacrifícios que os mortais lhes podem oferecer, os deles são os que mais lhes agradam. Um barco novo, uma nova percepção da história. O Nilo deu a sua bênção a esta viagem, tanto para o egípcio como para o núbio. A glória do império deve-se aos laços que os unem e ao rio que os juntou.